abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Esse aqui é 1 Coríntios capítulo 12. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos, 1 Coríntios capítulo 12. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos começar no primeiro, melhor, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentil, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado cada um para o que for útil. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa, com o seu dízimo, Senhor, e com as suas ofertas. Que nessa noite o Senhor ajuda eles a vencer, meu Pai, prospera, repreende o devorador e ajuda eles a conquistar sobre a face dessa terra. Também no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça nessa palavra, pelo seu Espírito de sabedoria e inteligência, por amor da sua igreja. O Senhor, meu Pai amado, nos dá, meu Deus, revelações, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando o apóstolo... Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa palavra, muito importante para nós. E os irmãos podem ver que quando Paulo, ele começa a falar sobre os dons espirituais, ele usa uma frase muito interessante. Primeiro ele disse: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. Mas logo depois, Paulo, volta aí, Paulo. Glória a Deus. Está vendo? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O 2, ele fala o outro ponto. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudo, conforme ereis guiado. Duas classes, não tem? Aqui, que nós estamos entendendo. O ignorante e o idólatra. Paulo está falando para os dois. Idólatra porque é gentil. Ignorante também porque era gentil e não entende as coisas do Espírito. Então ele disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Por quê, irmãos? Porque os dons espirituais, não vou falar de cada um deles, mas o sentido, o processo dos dons espirituais. Quando Deus dá dom a alguém, chama alguém para a sua obra, o sentido é de Deus manifestar a sua glória através daquele que é chamado.
Esse é o único sentido. Não tem outro sentido. Deus quer manifestar o seu poder, a sua glória, através do chamado, daquele que lhe é chamado. E quando Paulo usa o termo, vós eram idólatras, quer dizer, seguindo os ídolos mudos, Paulo não queria que os homens idolatrassem, levassem para o lado da idolatria. Por quê? Porque a pessoa usada, ele é simplesmente um vaso usado por Deus, mas ele não é Deus. Ele não é o Senhor. Ele é o representante do Senhor, usado pelo dom de Deus. Então, 2 pontos importantes. Nós não podemos ignorar, nem tampouco idolatrar. E Paulo diz, vós eram gentios, porque já é um costume dos gentios idolatrar. Ser idólatra. É um costume nosso. É como dizer, a genética nossa é essa. Nós temos isso por genética. O povo de Israel, eles nasceram para adorar a Deus. O problema deles é que eles queriam adorar a Deus e adorar os ídolos. Os dois ao mesmo tempo. Mas nós não. Nós já temos uma genética de adorar os ídolos. Nós temos essa genética. E quando nós passamos para o lado de Deus, muitas das vezes essa genética nos acompanha a respeito dos dons espirituais. Por quê? Na hora que você vê um irmão sendo usado na revelação, né? Nossa, você já viu que toda a honra e toda a glória é dada ao homem, e não a Jesus que está revelando? Não ao Espírito Santo que está revelando? Você não vê que quando o camarada prega bonito, a glória não é dada para Deus, é dada para o fulano? Mas o dom é de quem? É do fulano ou é de Deus? Quem está usando? É Deus ou é ele? Não é isso? Se ele pudesse fazer por si só, ele não precisaria dos dons. Mas não pode. E se ele fizesse por si só, também não serviria para a obra de Deus. Não. Ele serviria para qualquer obra, de menos a de Deus. Por quê? Porque nós vimos aqui que as atuações, o poder, as manifestações, ela é pelo Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele faz da maneira que ele quer e usa da forma para aquilo que é útil. Será que o Espírito Santo não sabe o que é útil para a igreja? Será que é nós que sabemos? Você já viu que muitas vezes até mesmo nós, a pessoa quer manipular as questões? Hoje vai vir o fulano, vai vir o Bertano, vai vir o cicano. Hoje então, vamos chamar o irmão para orar para a revelação, que é bom que já revela. Espera aí, quem manobra a igreja, é o Espírito Santo ou é o homem? Nós não temos isso? Nós achamos que nós podemos manobrar o negócio. Não, hoje é o fulano que vai pregar lá, então não, hoje eu vou chamar não sei quem, porque hoje é o fulano que vai pregar. Mas quem manobra a igreja? De repente o camarada vem aqui para ouvir o fulano que prega bem, ele chega aqui e trouxe ele para ouvir o fulano, mas quem vai falar com ele é a irmã que cantou um hino, é o outro que fez uma oração, é o outro que deu uma palavra, não foi? Não foi isso que até o dia que a irmã contou aqui, a jovem Juliana, quando ela contou, quando ela chegou na igreja, quem chamou a atenção dela? O culto estava uma benção, tudo estava uma benção, mas uma palavra de um irmão. Não foi? O irmão falou uma palavra e a palavra encheu o coração dela. Não foi isso que ela contou? Agora, quem diria que era aquele irmão que Deus ia usar? Tinha como nós saber? Será que se nós fosse colocar alguém para, hoje a irmã vai lá, a jovem vai lá, hoje nós temos que colocar alguém bom lá, porque é ela que vai lá, a fulana está indo lá, né? Ela está começando a ir na igreja, para, né, nós já ganhar essa alma para Jesus, né? Esse peixe aí, vamos pegar o peixe, né? Vamos colocar o melhor. Jesus usou o que justamente aquele que nem pregar na igreja pregava. Nunca pregou na igreja. E muitas das vezes, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso, irmãos?
É porque muitas das vezes o crente ele pensa, muitas vezes o crente fica dentro da igreja caçando ser, como diz, aquele que é mais usado, aquele que fala melhor, que fala bonito. Você já viu que as pessoas querem isso? E a única coisa que o crente deveria preocupar é se ele é útil. Não é o cargo que você tem. Não é se você é o pastor, se você é o presbítero. Não. Se você é o obreiro, se você não é obreiro, não é isso que interessa. O importante é se você é útil. Você tem sido útil para a igreja? Você é útil para a obra de Deus? Porque o Espírito Santo usa aquilo para aquilo que lhe é útil. Ney, só uma questão. E essa utilidade aí, não é a utilidade que a gente pensa, né? É a utilidade Verdade. que está na mente do Espírito Santo, não na nossa mente. Que muitas das vezes a pessoa pode achar que ele não é útil, e para o Espírito Santo ele é útil. Ele é útil. Ou talvez ele pode achar que ele é muito útil e não é naquilo que Deus queria. Pelo Espírito Santo ele não é. Entenderam? Para aquilo que é útil. É o que o crente deveria preocupar. Não é? Ananias. Qual era o cargo do Ananias? Ele era presbítero, pastor, evangelista? Não sabe, nós não sabemos nem o que Ananias é. Mas ele foi útil? Foi útil. O Espírito Santo usou ele para lá ungir Paulo, não foi? O apóstolo Paulo, que escreveu tudo isso aqui pelo Espírito Santo, ele foi útil. E qual era o cargo dele? Ninguém sabe. Não é? Vamos dar uma lida lá para vocês verem. Quando Deus fala com Xamã, envia Ananias para ele exercer uma posição. Hã? Atos 9, versículo 10. Olha para os irmãos ver. Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Pode ler. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Amém. Viram aí? Vocês começaram, percebeu que o Ananias, ele era um homem útil. Um servo útil para Deus. Por isso Deus usou ele. O Espírito Santo não usa o que lhe é útil? Usou ele. Né? E na hora que Ananias chega lá e ora para Paulo, se nós olhássemos pela idolatria, o Ananias ia ficar muito famoso. Não era? Primeiramente que ele estava ungindo Paulo, que se tornou um grande, assim, pela contagem dos homens, né? Para Deus é outro ponto. O grande Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, primeiramente foi o Ananias que ungiu, podia bater no peito, foi eu que ungi ele, não foi? Mas e outra questão, que ele orou para Saulo e Saulo estava cego, e Saulo passou a enxergar. Nossa, então quando o Ananias levanta a mão, o cego enxerga. Não sabe se outro cego enxergou, aquele enxergou, porque ele foi usado para fazer aquela obra. É aquela obra. Não era outra obra. Ele não ficou lá, como diz, montou um escritório lá para fazer o cego enxergar, não. Ele orou por Paulo e o Paulo enxergou. É para aquilo que é útil, irmãos, pelo Espírito Santo.
falando com a Ju aqui, que naquela hora, né, tanto abriu os olhos dele carnal, como os olhos dele também espiritual. Os dois olhos, espiritual e o carnal. Não é isso? Se nós fôssemos idólatra, que Paulo disse, não seja idólatra, nós ia armar uma barquinha para o Ananias. O Ananias, vamos chamar o Ananias, porque o Ananias está orando e o cego está enxergando. Não, aquele cego enxergou. Não quer dizer que os outros iam enxergar. Justamente, o próprio Deus. Justamente. Então, vocês estão entendendo? Deus nos usa, irmãos, para aquilo que é útil. Aí, hoje, eles criaram aquela coisa assim, não, Deus usa até a jumenta. E parece que só tem jumenta na igreja. Não é isso? Acabou os homens de Deus, porque só tem jumenta. Deus só usa as jumentas. Uai, ele usa as jumentas, porque não podia falar com o Balaão, não foi? Se o Balaão estiver cheio de Espírito Santo, não precisava de usar a jumenta. Não é? Então quer dizer, nós somos tudo jumento? Ou precisa ser jumento para Deus nos usar? Não, irmãos. Está vendo como é que eles inventam as coisas? Deus usa é o seu servo. E a sua serva. O problema é que a pessoa, ele está tão preocupado com posição, que ele não está preocupado em ser útil. O Espírito Santo só usa quem é útil. Ser útil, irmão. É isso que é a questão do Espírito Santo. Não é isso? O irmão? Ah, não. Ah, amém. Então, você observa. Agora, por que eu estou falando que Deus não vai... né? Porque se nós tudo virou jumenta. Porque quando a Bíblia cita os talentos, Deus não deu talento para quem não tinha capacidade. Ele deu talento para quem tinha capacidade. Entendeu, irmão? Para as pessoas tirarem essa ideia de jumenta. Né? Não. Para de ser jumenta. Para de ser jumenta e pede a Deus capacidade. Ele usa quem tem capacidade. Não é isso? Vamos lá nos talentos. Olha para você ver como que ele explicou isso aqui para nós. Qual? Mateus 25, a partir do 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe:
Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pronto e ranger de dente. Viram aqui? Agora, o que recebeu 5, ele foi lá. Agora, você viu que a Bíblia diz assim? Que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Porque o negócio do Senhor não era o tanto que eles tinham. Não, mas aquilo que eles iam produzir. Era isso que interessava para o Senhor. Você pode ver que era isso. Que tanto que tinha 5, negociou, o Senhor elogiou ele, não foi aquele Senhor? O que tinha 2 também, ele elogiou também, não foi? Mas o que tinha 1, ele não quis. Ele não quis. Justamente. Selo também. Quem não quiser lá, lança fora, não é? Vai ser julgado fora. Justamente. O Pedro. Em Coríntios fala que a manifestação do Espírito é dada para aquilo que for útil. Então, por exemplo, alguém por exemplo, é cego ou aleijado. Aí Deus por exemplo, pede para eu estender a mão e orar. Aí já é o Espírito Santo? O Espírito Santo te dá ordem para você orar para aquela pessoa. Mesmo eu não sendo batizado com o Espírito Santo, Deus pode fazer isso? Pode fazer, né? Não quer dizer que ele não vai fazer, pode fazer. Mas, como diz, o Senhor sempre segue sua palavra. Então, certas coisas, por causa da sua palavra, ele não faz. Porque ele te zela pela sua palavra. Deus não quer que nós ficamos em confusão. Eu falo que as coisas de Deus não trazem confusão. Então, para Deus não permite essa confusão. Poderia usar, pode usar, né? Mas não quer dizer que seria como se fosse uma regra. Não quer dizer que isso seja uma regra, né? Ele tá, do jeito que pensou de falar, poderia, né? Mas é que nós estamos falando, as coisas de Deus não trazem confusão. Então, certas coisas que você vê, certas curas, certas coisas, elas trazem confusão. Não é? Não é? Você vê. Justamente. Viram? Então, quer dizer, Deus não traz confusão. A Valéria está lembrando uma coisa aqui interessante. Os discípulos, eles operaram milagres antes de ser batizados com o Espírito Santo, né? Mas uma vez só. Uma vez só. E também Deus só deu aquele propósito para eles. Naquele propósito. Fora dali, nunca mais. Só depois do batismo. Porque era uma obra maior, né? É tipo assim, aquele momento Deus deu autoridade, pode fazer. Sim. Depois dali, nunca mais. Agora, para você, como diz, continuar sendo usado, precisa do Espírito Santo. Justamente. Porque, irmãos, quando tudo aquilo que se trata de milagre, de curas, que está fora da Bíblia, que está direcionando você para o outro lado, não é do Espírito Santo. Não é. O Espírito Santo direciona a gente para o lado da palavra. É por isso que a Bíblia fala, as manifestações dele. Ele só direciona a gente para o lado da palavra. Porque senão traz confusão. É igual, nós vamos ler, parece que é Números, né? Capítulo 5.
Se um profeta, né? Aí você vê, o que, que Deus falou? Ele poderia fazer o sinal, só que não poderia seguir ele, entendeu? Porque estava todo errado, né? Olha lá, e Deus permitia. Especial. Isso aí não já aconteceu outras vezes na Bíblia também. Vocês não lembram? Depois nós vamos ler esse versículo, depois vamos ler os profetas. Você lembra dos profetas? Quando eles questionaram que Moisés, que era o profeta, então o Senhor falou assim, se tiver alguém aí, eu vou falar com eles. E o Espírito do Senhor entrou neles, eles profetizaram uma vez só, depois nunca mais. Só aquela vez, entendeu? Porque foi um momento especial. É Deuteronômio 13. Aí depois eu quero fazer uma pergunta. Tá, Deuteronômio 13. Olha para vocês verem, Deuteronômio 13. Isso é importante, irmão, que a pessoa faz muita confusão nisso aí. É o que diz o apóstolo Paulo. Irmãos, nós temos por consequência seguir os ídolos, não foi? Não falou da idolatria? Os gentios têm a idolatria? Por isso que Paulo disse, não seja idólatra não. Porque senão você vai acabar sendo destruído. Você vê alguém fazendo um milagre, opa, é de Deus. Corre lá e cai do cavalo, né? Naquela. Já pensou? Justamente. Jesus. Irmão, justamente foi lá, e aquele ladrão na cruz não precisou ser batizado nas águas, né? Igual o Diaco falou. Jesus ia mandar, não, você desce aqui, vai lá e batiza, depois eu vou te salvar. Não, ué. Ele foi salvo naquela hora. Agora, quer dizer, agora eles falam, não, tem gente que é salvo na última hora. Irmão, para quem está querendo ser salvo na última hora, ele tem algum compromisso com Deus? Não tem, ué. Ele só está querendo escapar, fugir do inferno. Porque, ué, quando nós aceitamos Jesus, é porque nós queremos servir Ele. E nós vamos querer servir Ele na última hora? Nós queremos servir Ele toda hora, não é isso? Justamente, agora eu estou pecando, igual falou, estou pecando, mas na última hora, uai. Irmão, pensa que desejo dessa pessoa que está pecando e que vai achar que na última hora vai ser salvo. Então, quem não tem vontade de ser liberto, não tem vontade de servir a Deus, não tem vontade de amar o Senhor. E parece que dá tempo, né? Quem dera desse tempo. Tem uns que dá sorte, outros não, meu filho. Vai lá. Vai ler, pode ler. É Deuteronômio 13 primeiro. Olha aqui, irmãos, entende isso aqui. Aí nós vamos comparar com o que o apóstolo Paulo falou, para vocês entenderem. Vamos lá. Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te ouve falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servirmos? Aqui, espera só um pouquinho aqui. Volta aí, Paulo. Olha aqui. Suceder que o profeta, né, vai dar um sinal. Ele vai dar um sinal. Presta, olha aqui. O profeta vai vir, vai chegar e falar assim, vai descer fogo do céu agora que Deus está comigo. E o fogo, puf, desceu. Desceu o fogo. Tá vendo? Ele deu um sinal ou prodígio que te houver falado. Tá vendo? Que ele falou. Vai acontecer e aconteceu. Aí agora, olha o que a Bíblia fala para nós. Como que nós ia descobrir? Mas se ele te chamou para adorar outros deuses, olha o que a Bíblia manda nós fazer. Que não conhecesse e servi-los? Olha lá, pode continuar, irmã. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Está vendo? Deus nos prova, permite essas coisas acontecer, Deus permite acontecer para provar, né, se realmente nós amamos Ele.
estamos na sua palavra de verdade. Ou nós estamos, como diz, caçando escuras, né? Milagres, prodígios, revelações. Por que esses crentes que ficam andando atrás de revelação só ficam no prejuízo? Por isso. Eles não querem nem saber o que o cara está falando, mas se o cara revelou, minha serva, fizeram uma macumba para você, minha serva, pegou não sei quem, não sei que lá mais, mas já está desmanchada, viu? É claro, já fez, já desmanchou e acabou o problema. Ela nunca vai saber se realmente fizeram macumba para ela, né? Já está desmanchado. É uma coisa que eu observei hoje, assim, eu já tinha grifado na minha Bíblia, mas eu pensei, quando a Bíblia fala assim, cada um segundo a sua capacidade na parábola. Muitas das vezes, o ser humano tem uma forma, às vezes, de interpretar a palavra da forma lógica. Tipo assim, se for olhar pela capacidade, isso a gente vê em muitos lugares. Por exemplo, se o irmão não sabe falar direito, então Deus não vai dar o dom da palavra para ele, porque ele não sabe expressar direito. Entendeu? Se a pessoa tem uma certa dificuldade com isso, Deus não vai dar para ele, porque ele não tem capacidade. Mas essa capacidade aqui não é essa capacidade que a gente pensa, né? Não, porque... Sabe por que porque na hora que me veio, nós estávamos lendo, que me veio isso, porque as pessoas pensam assim. Justamente. Não, como é que os Deus que interpretam a Bíblia, né? Aí um fulano tem um talento, uma oratória para falar muito bem, então Deus vai dar para ele o dom da palavra, porque ele já fala muito bem. Então ele vai ser nossa, esse jovem vai ser um excelente pregador, porque ele fala muito bem. Já pensa assim, ele já tem capacidade para isso. E, na verdade, a Bíblia fala que quando Deus chamou Moisés, ele não tinha capacidade de ir lá falar. De falar. Mas aí ele falou que ele não ia. Senhor, o senhor sabe que o senhor apesar da língua, o senhor falou assim, quem fez a boca do homem? Justamente. Então, essa capacidade que está dizendo aqui não é essa, né? Não. É algo que está em nós, assim, não sei se é da personalidade, se é da natureza, não fala aquilo que natural, mas talvez alguma condição que a gente tem que a gente não vai conseguir, Deus não pode contar com a gente para alguma coisa, entendeu? A gente tem uma condição que não tem como Deus não pode contar com a gente. Sei lá, não sei como dizer isso. Mas, assim, é um outro tipo de capacidade que, às vezes, a pessoa não tem, né? Justamente. Porque essa capacidade, igual a irmã falou, Deus chama Moisés que não sabia falar. Mas o Moisés que estava na frente, o Arão falava bonito, mas Deus não colocou ele em primeiro, colocou em segundo. O Moisés que era o primeiro, não era isso? Deus com Moisés falava cara a cara, com Arão não. Mas o Arão falava mais bonito que o Moisés, segundo, né, que diz. Então você vê, não é essa capacidade que a gente pensa. Hoje a gente vê assim, a irmã, a mulher, ela é professora de menino, de criança, vão colocar ela para tomar conta das crianças da igreja, porque ela já tem a capacidade, porque ela é professora. Ela tem capacidade lá na escola. Mas na igreja a capacidade é outra. O Senhor não olha, não é essa capacidade. Não é? O que a Bíblia fala? E Deus não chamou muitos sábios para a sua obra. Senão Deus chamava só sábios. Não é capacidade nossa, não é a capacidade que o Senhor vê em nós. E que muitas vezes a gente não vê. Não é? Quando Deus chama Jeremias, acho até esse para mim, Deus não chama muito sábio. Quando Deus chamou Jeremias, o que Jeremias falou? Senhor, eu não posso, eu sou uma criança. Ele diga, não diga que é uma criança. Deus sabia que ele tinha capacidade. Não é? Não. Vender justamente. Não, porque, irmãos, é bonito você ouvir. Parece até que é Deus que está falando, não é? Você ouve o cara com aquela voz bonita falando, bem explicadinho. É Deus, não é? É bonito aos ouvir. Aquela moça, aquela mulher ou aquele homem, né? Cantando aquela voz mais esplendorosa. É Deus, na certa, não é? Só que não é. Deus não chama dessa forma, não é essa capacidade que Deus está falando. Não é essa. Para nós, parece que é, mas para Deus, não. Não é? Achou o versículo?
Jeremias 1, a partir do versículo 6. Pode ler, Jeremias 1, a partir do 6. Então, não, vou ler o 5 que fala. Não, o 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Está vendo? Quer dizer, não, Senhor, não tem condição. Tem. Você, Jeremias, você tem condição para fazer o que eu quero. Jeremias nem sabia que ele tinha capacidade, mas Deus falou: você tem capacidade. E pode ir que você dá conta. Está vendo? Muitas vezes a gente fica: eu não tenho, não posso, eu acho que eu não dou conta. Dá. Se o Senhor te chamou, você tem capacidade. Porque está enganado. Se o Senhor chamou, tem capacidade. Pode ir. É até engraçado isso, porque muitas das vezes a pessoa pode achar que ele tem capacidade E não ter. e Deus não vê capacidade nele. Justamente. E o contrário, ele pode achar que ele não é capaz e Deus vê capacidade, porque essa capacidade vai vir de Deus. Ela é de Deus, não é a questão, como a irmã falou, aquela qualidade, o nosso currículo aqui na terra. Não. É o currículo nosso de Deus, que Deus está vendo a gente. Deus vê diferente. Né? É o chamado, porque Deus chama. Entendeu? É a única diferença do crente que serve a Deus, do homem que Deus chama para a obra, que trabalha na obra. Por Deus, o que não trabalha é o chamado. Não é, como diz, o preparo. Não é o preparo, é o chamado. Quando o Senhor te chama, vem, pronto. Se Ele não chamou, não adianta. Pode fazer o que quiser. Não chamou. Pastor, Por isso que Paulo fala. É por isso que Paulo fala que a obra não é de quem quer, é de quem Deus chama. Não é de quem quer nem de quem corre. É de quem Deus chama. É até bom porque eu ia fazer uma pergunta nesse sentido. Não é de quem quer e quem Deus chama. Não é uma regra. Mas, assim, por que a maioria das pessoas, quando elas acham que elas não têm capacidade, elas não querem fazer alguma coisa, é quem Deus chama. E quando a pessoa acha que tem capacidade e quer fazer uma coisa, Deus não chama. Por quê? Não vou falar que é uma regra geral, mas por quê? É por isso que nós estamos falando, porque a pessoa, vanglória? Tem a ver com pessoa vanglória? ele quer para alguma coisa, algum propósito. Não é? Mas quem não quer ser um cantor que está cantando um monte de gente lá te ouvindo, eu sei lá. Né? Mas todo mundo quer. Agora, se você tem capacidade para aquilo, é outro problema. Né? É outra questão. A gente não sabe se tem, né? Agora, aqueles que muitas vezes têm a capacidade, é os que mais fica querendo rejeitar, é porque eles não têm esses pensamentos. É por isso que eles já têm a capacidade, é porque eles não têm esse pensamento. O negócio deles é outro. Eles estão pensando em outra coisa. E Deus vê aquilo, e aquilo é a capacidade que Deus precisa. pastor, até falar que as coisas de Deus é tão tremenda, que quando a gente era da outra igreja, a gente via assim, se a pessoa tinha a voz bonita, com certeza ela ia ser a cantora e ia ser do levita. Só que quando a gente chegou aqui, a gente foi ver que às vezes a pessoa cantava bem, Deus até dá a oportunidade dela fazer parte do louvor, mas tinha um chamado completamente diferente para a pessoa, tipo da palavra, ou evangelista. Então, assim, o trabalhar de Deus vai além do que a gente pensa. Totalmente, irmãos. Totalmente diferente. Não tem nada a ver com o que as pessoas ficam pensando, não. A irmã? Vocês viram que as coisas funcionam? É o que nós estamos falando, irmão, chamado. Né? Agora, muitas vezes, a pessoa faz as coisas na casa de Deus e ele nem sabe se ele tem um chamado. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem chamado. Não é todo mundo que Deus, eu estou fazer isso, não sei o que, ele viu. Não, tem uns que até tem um chamado, mas ele nem sabe. Ou talvez Deus já até falou e ele não prestou atenção, né? Está muito despercebido. Né? Pode acontecer isso. Mas quem tem, a obra de Deus trabalha com chamado. Com chamado. Gente, não adianta nós querer brigar, não. É como diz, o versículo, achou aí? Não é de quem quer nem de quem corre. É de quem o Senhor chama. Ah, tá.
Ah, não, esse aqui é o outro, né? Pega o outro aí, Paulo. Depois nós vamos ver esse aqui. Ah? Não é. Vê o dos sábios primeiro. Então eu vou pegar esse aí. 1 Coríntios. Tá naquela hora. Interessante que o irmão falou aí. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. O que o irmão falou que do Ananias. O Ananias foi lá parar para Saulo. Saulo ficou curado da cegueira, mas ele foi chamado para aquela obra ali. Não queria dizer que ele ia orar para os outros e os outros iam ficar, quem era cego ia enxergar, não. Ele foi chamado para aquela obra. Entenderam? Mas existe aqui, o apóstolo Paulo mesmo era um que orava e Deus fazia um milagre. Ele tinha o dom. Diferente. Justamente. Não é o que nós estamos falando? Que não é a questão do cargo, mas é você ser útil. Ué, talvez está lá um camarada que tem um cargo. E você está lá. Mas o Espírito Santo está vendo, ele aqui está mais útil do que aquele outro. Quando está na carne desgramada, vou usar isso aqui. Vai lá, meu servo, fala lá. Pronto, você vai lá e fala. O outro tem o dom, mas ele está na carne. Como é que Deus vai usar ele? Aí usa você. Usa o outro. Vai lá e fala. Também é aquela vez, gente. Só aquela vez, não adianta bater no peito. Não, agora eu estou falando. Não. Foi nessa vez que ele te usou. E também, irmão, para quem é servo, que diferença faz? Se nós estamos sendo úteis, o que mais importa? Importa mais alguma coisa? Importante é ser útil, não é isso? Eu até lembrei que nós falamos da capacidade que Davi, ele tinha, aos olhos humanos, parece que o Saul era até mais capaz que ele, né? Mas o Davi, para Deus, ele era mais capaz. Muito maior. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Justamente. Né? O ponto também, né, que Paulo até me tinha falado ali, nós ia falar, mas a irmã também então falou, tá vendo? Por quê? Na primeira lê o versículo, senão ele vai acabar esquecendo do versículo. Tá, vamos, não. 1 Coríntios 1, a partir do 26. Depois eu quero fazer outra pergunta. 1 Coríntios 1 e 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Tá vendo? Quer dizer, você vai se sentir como servo de Deus. É para isso, esse é o objetivo. Para você não chegar, não. Eu sou o cara que fala muito bem, conheço as letras, né? Você foi usado na pregação. E você é o cara que se sente que fala bem. Então, cadê? Onde entrou Deus aí? Não precisa de Deus. Então, Deus já pega o outro que não sabe falar, faz ele falar bonito, para ele entender que é Deus que está falando, não é ele. É a diferença. Aqui fala assim, não há muitos, significa que não quer dizer que não vai ter, não é isso? Vai ter, justamente. A Karina falou da pessoa do louvor, mas pode existir alguém que canta bem e Deus usa, e pode existir alguém que canta... E é chamado. E é chamado, e a pessoa canta mal e também Deus também não usa. Não é chamado. Pode acontecer isso. Pode existir alguém que fala bem e Deus também usa. E um que fala mal também não é usado também. Eu também. E ao contrário, depende de Deus, né? É o chamado, gente. Entenderam, a irmã? Porque igual o João Batista, ele não fez maravilhas assim, milagres, mas ele foi muito usado, né? E a Bíblia chama ele do maior dos homens, ele é o maior. Nunca curou uma dor de barriga de ninguém. Não corou para revelação, mas ele é o maior, não é? E assim, só uma outra pergunta. Para a pessoa descobrir se o que ele está fazendo é só porque Deus chamou naquele momentâneo, por alguns momentos, e se ele tem um ministério, é pelo aquilo, como repercute, né? Tipo assim, porque a pessoa que tem um ministério, a forma como é que fala? Aquilo que ele faz repercute na vida dos outros é diferente daquele que é chamado, que até aquele negócio que você falou sobre oferta e sobre
A pessoa tem um ministério e a pessoa só oferece uma oferta para Deus. Entendi. Tem diferença na forma como acontece, né? Justamente. Igual no caso, espera só um pouquinho, a Valéria. O Davi, se colocasse lá o Davi e o Saul, quem que o povo ia escolher? Saul. Não era? Saul era um homem alto, não sei, me parece que ele tinha boa aparência. Entenderam? Poxa, era o cara certinho para ser o rei. Certinho. Não, agora veio o Davizinho pequenininho, franzido, né? Franzidinho lá, ainda fedendo ovelha, porque ficava lá no meio das ovelhas lá. Quem ia querer? Não, esse aí não vai ser nosso rei, não. Mas quem que Deus queria? Davi. E foi ele que Deus chamou. Ele era o homem segundo o coração de Deus. O Saul não, era o homem segundo o coração do povo. Mas aí tá vendo, agora, o Senhor falou assim, não, eu vou colocar um rei meu aí. É o meu rei que eu vou colocar. E era Davi, não era o Saul. Não, eu queria saber assim, né? Vamos supor que a pessoa, né, não tem aquela voz maravilhosa, assim, no caso, que é o meu caso, no caso. Mas aí, mesmo que eu não tenha uma voz muito assim, eu posso ter o dom? Ter o dom? De louvar, no caso, mas não tendo uma voz bonita, perfeita aos olhos dos homens, no caso. É que nós estamos falando, né? É questão de chamado e Deus dá o dom, né? Nós não pode colocar como uma regra. Ah, não, porque a irmã vai ter, a irmã não canta bem, mas a irmã tem o dom. Não sei, tem que ver se ela tem ou se não tem. Também a que canta bonito, a gente tem que saber se ela tem ou se ela não tem, entendeu? É questão de o Senhor falar, ó, você tem, você não tem. Não, porque eu falo assim, vamos supor, ter aquela, não falo louvar só na igreja, não é isso não. Mas você tem, tipo assim, aquele prazer de adorar a Deus dentro da sua casa, por exemplo, entendeu? Aí você pode ser que, tipo assim, a pessoa tem não fala assim, um dom, tipo assim, espiritual, nada, assim, é um talento que, claro, não é pela voz bonita, mas que Deus colocou, tipo, você adorar Ele, no caso, glorificar Ele. Porque tem pessoa que nem abre a boca diante de Deus para louvar Ele o dia inteiro, fica com a boca trancada. E já tem pessoa que não tem uma voz tão assim, mas tem aquele prazer de louvar a Deus, de glorificar a Deus, no caso, na sua casa. Não, o dom, aqui, irmãos, nós temos que entender uma coisa dos dons. Os dons, ele é para ser usado na obra. Entendeu? Não tem nada a ver com nossos desejos, não. Não quer dizer que você vai cantar dentro de casa, não. Pode cantar dentro de casa, o vizinho está escutando lá, vai ser salvo, né? Não tem nada a ver. Mas o dom, ele é para ser usado na obra. É para a obra do Senhor. Dons é para isso. Entendeu? Então o Espírito Santo vai usar para a sua obra. Entendeu? Agora, muitas vezes a gente está cantando dentro de casa, está sentindo bem, gosta, é um gozo que Deus deu para nós, individualmente. Alegria, Deus deu aquele gozo, mas não quer dizer que eu tenho o dom, não. Né? Agora, tem que saber se realmente a pessoa tem ou não tem o dom. É Deus que vai falar. É Ele que chama, é o Espírito Santo que... É para o outro, para ser... Justamente, para ser usado para a igreja. Pode renovar na sua casa, pode te encher, pode te revestir. Não, então, é uma coisa que você está louvando ao Senhor na sua casa. Tipo assim, pode acontecer, ou a pessoa pode ter o dom, mas também é uma oferta que a pessoa tem uma adoração muito sincera. Também. Tipo assim, e Deus recebe, mesmo que ele não tenha o dom para os outros, mas ele tem uma adoração muito sincera diante de Deus. Tem adoração, quer dizer, é uma questão individual. Eu estou louvando o Senhor, eu estou exaltando. Deus me confirma essa graça. Não, sabe por quê? Igual teve um dia que a Dudinha era viva ainda, né? E a Dudinha gostava muito de cantar, e a Dudinha nós cantava muito, assim, muito não, né, de maneira de falar, tal. Aí a gente estava cantando, mas a gente cantava de coração mesmo. Aí eu estava cantando, né, não estou falando isso aqui para aparecer, não, estou só contando o caso. Aí, no caso, a mulher ouviu, a mulher ficou muito emocionada, ficou impactada da gente estar louvando a Deus com tanta sinceridade, ela ainda pediu até o nome do louvor para ela poder ouvir na casa dela. Então, quer dizer, igual você falou,
que às vezes a gente está na casa da gente, entendeu? Deus toca a gente para a gente cantar um louvor, e lá em casa a gente abre a goela mesmo, a gente não está cantando não, mas abre a goela, entendeu? Que lá da esquina ouve a pessoa. E a gente, sem saber, Deus está falando com alguém lá na rua, e a gente não sabe. Justamente. Então, quer dizer, né? Deus te usou ali, você cantou um louvor para Deus, e nem você cantar para Deus, ele manifestou a glória, e as outras pessoas ouviram e gostou. Entendeu? É, talento. É. Justamente. Nós precisamos louvar. A questão, irmão, de dons, de louvar, ele tem uma questão, todos os dons de Deus, todo dom do Espírito Santo. Vamos supor, você pode chegar na igreja, cantou um hino, né? Assim, indiferente da voz. Se você cantou, você canta afinado, você canta desafinado, né? Vamos supor, você cantou um hino. Tá, você sempre cantou, a igreja gostou daquele hino, achou aquela coisa, beleza. A benção, Deus, né, manifestou através do hino que você cantou. Mas a pessoa que tem o dom é diferente. Já é totalmente diferente. Porque aí o próprio Espírito Santo já fala com ele, ó, vai lá e canta esse louvor. Ele já vem, canta o louvor e o Espírito Santo manifesta o que ele tem de fazer na igreja. É diferente, porque ele tem dom. Entendeu? Tem o dom da palavra. Muitas vezes, pregar a palavra, todo mundo pode pregar. Todo mundo. A Bíblia manda nós ir anunciar o reino de Deus. Todas as pessoas. Mas ter o dom da palavra é diferente. É diferente. Não é porque quem fala bonito, não. É diferente. O Senhor vai te dar a mensagem, Ele te dá a mensagem para você falar com a igreja. Te dá a mensagem. Agora, irmãos, agora não confunda essa coisa que Deus, o camarada veio cá, deu uma mensagem, relampeou, pegou fogo. Não, não é isso não. Aquela mensagem que ela fala na necessidade da igreja. Muitas vezes o camarada, se a gente vê muita pessoa indo na igreja, chega lá, o cara pregou bonito. O cara se dá glória a Deus, pula para cima, mas ela não atingiu a necessidade. Você volta para cá do mesmo jeito, né? Não era? Aí agora, olha o que você vê. A irmã falou uma coisa interessante, o missionário, Davi Miranda, a oração dele, né? Ele tem o dom, ele tinha o dom. Tinha, gente, não adiantava. Você vê que ele já orava na necessidade da pessoa, necessidade da igreja. Até a oração dele não era aquela oração, as orações que a gente ouve, tudo bonita, né? Não sei o quê, e que não sei o que lá mais, e que o Senhor não sei o quê, isso achei que essa é só oração bonita, gente, não tem efeito nenhum. E tanto Agora o dele não atingia, porque ele tinha o dom. E tanto é que os que ficaram tentaram fazer a mesma coisa que ele, orar no mesmo horário que ele, mas não tem a mesma unção, não tem o mesmo poder. Não adianta, por quê? Um tem o dom, outro não tem. É diferente. Um ponto também. Justamente, o irmão falou uma coisa interessante. Por quê? Não era? Era só o Davi que tocava, que o demônio saía do Saul. Qualquer um outro podia tocar e cantar até a boca arder, não saía. O Davi tocar a mesma harpa não funciona. É a diferença, irmão, chamado e unção. É diferente. Quando Deus chama, é uma coisa, eu estou fazendo. Né? É igual nós estávamos falando. Todo mundo pode falar do Evangelho. Aliás, nós temos a obrigação de falar. Mas pregar o Evangelho tem quem tem o dom. Agora, ensinar é um ministério. É ministério. O camarada pode pregar riveria, mas ele não tem dom de ensinar. Não tem. Não tem um ministério. Não adianta.
Não adianta. É quem Deus chamou para fazer essa obra. Não tem esse negócio de todo mundo pode ensinar. Não pode, não. É quem Deus chamou para ensinar. Não pode. É por isso que nós estamos vendo aí hoje. Você está vendo aí hoje? O camarada vai lá, ele já não nem tem chamado de Deus. Vai lá e faz um curso, vira pastor. Ah, eu já tenho conhecimento da Bíblia, vou ensinar. Olha a caganeira que está aparecendo aí hoje. Olha o... Para você ver. Olha o que está ensinando hoje, gente. Olha o que as pessoas estão aprendendo. A pessoa aprende e nunca aprendeu a converter. A única coisa que não aprende é converter, o resto tudo ele sabe. Agora, isso é Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo faz para aquilo que é útil? Não tem. Não tem um chamado, gente. E não adianta. Pode querer formar o tanto que quiser ir. Os homens podem tomar rédea, fazer do jeito que eles quiserem, como eles têm feito. Mas Deus chama o seu povo para a sua obra. Com o Senhor, irmão, não tem esse negócio de vai quem quer, não. Com o Senhor vai quem Ele chama. Até o, né? Não, estou com uma dúvida. Deus pode requerer daquela pessoa o dom que Deus deu a ela? Exemplo, Deus deu a pessoa, né, um dom, né, tudo, e que ia usar aquela pessoa, mas aquela pessoa não quis, né, vai ser o que Deus queria, né? Aí Deus pode requerer aquela pessoa daquilo? Pode requerer assim, quando aquela pessoa já foi notificado que tem. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa pode ter um dom, mas ele nunca foi notificado daquilo, nem sabia que tinha dom, né? Também, talvez, é a falta de interesse. Mas quando Deus chama, ele já comunica com a pessoa, né? É o caso de Ezequiel, não é? Ezequiel, se eu disser ao ímpio, né? Se eu falar, para você falar com o ímpio, você não falar e ele perecer, o sangue dele é sobre você. Eu te mandei, sei lá, falar. Mas se eu te mandei falar e você falou e ele não quis dar ouvido, o sangue está sobre ele. Então Deus pode requerer de nós. Não. Aquela, importante também que o Mondo falou, interessante. Porque o sacerdote já tinha a sua linhagem já determinada por Deus. Então, só aquela turma podia ser. O rei também já tinha suas linhagens. Mas você pode ver que Davi não tinha ninguém da descendência dele que era rei. Deus colocou ele como rei, né? Não tinha ninguém. Apesar que ele era o segundo rei, né? Mas não tinha. Então, mas ali seguia aquela ordem. Se o pai era rei, o filho era rei e tal. O sacerdote, o pai era sacerdote, os filhos também, vinha aquela descendência toda ali, seria sacerdote. Nos nossos dias, não. Porque agora tem Espírito Santo. E o Espírito Santo ele faz do jeito que ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. De repente, o pai, muitas das coisas são tipo uma genética. Muitas vezes, quando a mãe tem uma visão, tem dom, né? Porque os irmãos sabem que visão, muitas coisas é nativa da pessoa. A pessoa tem aquela visão, costuma a mãe ter, o filho ter, a filha também ter a mesma visão, né? Isso pode acontecer. Mas alguns outros dons, não. Não, é o Espírito Santo dá para quem o Senhor quer chamar. É o meu caso, isso aqui eu falando. Quando o Senhor Jesus voltou ao céu, a igreja jogou sorte lá e escolheu Matias no lugar, né, de Judas. Mas me parece que a igreja ali não tinha sido batizada ainda não. Ainda não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Aqueles que escolheram. Agora nós vemos, isso aí é eu falando, viu gente? Eu falando. Para mim, o apóstolo Paulo é que ficou no lugar de Judas. Porque ele foi chamado pelo próprio Jesus. E todos os discípulos de Jesus foi chamado por Jesus. Ninguém entrou lá escolhido pelo homem, julgando, como diz, lançando sorte para escolher quem não. Todos os discípulos de Jesus foi chamado pelo próprio Jesus.
É porque já pensou se hoje a gente vê lugar aí hoje, né? Mas já pensou, irmão, se os ministros de Deus fossem chamados por sorte? Nós começássemos a julgar aqui na sorte, vamos escolher o irmão, tem os 3 aí, vamos ver, Salamé, Mingue, os 3 escolheram, é para você, irmão, é você. Mas como é que nós íamos fazer? Não, eu creio que todos são chamados pelo Espírito Santo. Quem deu para a obra do Senhor, agora para as obras que tem por aí para colocar quem eles quiser. O problema é deles, né? Nós estávamos até comentando aqui que não fala mais nada do Matias, né? Porque se ele tivesse, no caso, ficado no lugar de Judas, o ministério dele ia ter continuidade e o Espírito Santo ia falar as coisas que ele fez através de Matias, né? Mas você vê que fala do apóstolo Paulo, né? Justamente, ele foi chamado. E outra coisa, a questão maior é essa: por que Jesus veio chamar o apóstolo Paulo? Por que ele apareceu para chamar o apóstolo Paulo? Já tinha morrido e ressuscitado, né? Então, deixava para eles escolher quem eles queriam, não. Ele fez a questão de vir chamar. O próprio Jesus. Então, e todos os discípulos de Jesus foram chamados por Jesus. Ele não mandou recado para ninguém, chamou: vem e segue. Vem e segue. Né? Não mandou recado, não. Então, quer dizer, para mim, é Paulo. Né? Fez grandes coisas, né? Todos chamados pelo próprio Jesus. E o chamado ainda continua, irmãos. Ainda continua. Né? O Senhor tem chamado. Agora, não precisa a gente pensar que o Senhor eu tenho um chamado. Deus me chamou para essa obra aqui. Então, quer dizer que amanhã, né? Gente, pode sair da frente, agora eu já estou na frente. Não. Espera aí, meu filho, te chamou, mas espera o momento de te colocar lá em cima. Davi esperou quantos anos? 15 anos, né? Hã? Então, mas foi, acho que é 13 ou 15 anos. Parece que foi 13 anos que Davi esperou. Depois de ungido a rei, ele teve que esperar 13 anos para ele ser colocado lá em cima. Né? E ele tinha oportunidade, que fazer igual aos outros, né? Vou lá matar o Saul, porque Deus já saiu dele mesmo. Não, eu não toco em quem Deus ungiu, não. Se ele for para mim entrar, o Senhor vai me colocar. Ele me ungiu? Ungiu. Então, ele vai me colocar lá. Ele esperou Deus colocar ele lá. Né? Hoje não, o camarada hoje vai lá e faz o curso amanhã. Já está todo mundo tomando posse da vitória. Quebrar a perna do outro. Vou orar para ver se você morre. Nossa, você viu? A gripe pegou ele. Muita gente morre de gripe. Acho que agora vai. Agora vai mesmo, agora vai. Essa questão ministerial, tipo assim, a gente, tipo assim, mesmo a pessoa sendo chamado, você tem que servir bem, né? Servir bem. Porque aquele lá que foi dado um talento, ele pegou um talento e enterrou, né? E a Bíblia fala, eu não sei se é Tito ou Timóteo, e está até falando em relação aos diáconos, né? No caso ali, mas eu acredito que serve para qualquer outra coisa, todos né? Os ministérios. Fala assim, aos que servirem bem, alcançarão uma melhor posição. Então não era qualquer um. Eram os que servissem bem. Justamente. Quer dizer, porque às vezes a gente pensa assim, eu já ganhei, eu já tenho um chamado, então está tudo bem. Mas a Deus está nos avaliando o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Justamente. E vocês viram que aquele que tinha como é que ele era bom de papo? Papo é o que ganhou um talento. Como é que ele era bom no papo? Ele sabia falar, você viu? O senhor é não sei o quê, só colhe onde não plantaste. O homem era bom de papo, rapaz, só não sabia que queria trabalhar, né? Tudo é. Você está falando o ministério, né? Aqui, né? Está tudo errado. Tem chamado nenhum ali. É uma coisa. Agora você pode ver que esses aí, é o tanto que eles estudam. Estuda e não tem culto lá, tem reunião para estudar a Bíblia, né? Mas estudar a Bíblia do jeito que eles mesmos já colocou a semente, né? Eles mesmos. Então, quer dizer, não é para ler a Bíblia. Porque você lê a Bíblia, o Senhor pode te mostrar um monte de coisa. Você já vai estudar com a revistinha na mão, você vai entender o que a revistinha está falando. É diferente, não é? Então, isso aí não. Não só eles, mas uma turma que tem por aí, de religiões que tem por aí. Não tem nada a ver com Jesus, não.
Porque é justamente, irmão, o que nós queremos, não é? Então você e sua família, já pensou? Eu vou morrer, Deus vai preparar para mim uma fazendinha, não é? Tá eu, meu esposo, nós não vamos morrer nunca mais. Ali está ali o leão passando perto de nós, não é nem preocupado, vai poder ver de perto, né? Mas você vê, não é maravilhoso? Mas não foi o que Deus falou? Ninguém não falou nada disso. Não é a promessa dele para nós, não. Então, irmão, não adianta querer inventar moda. Amém? Igual esse negócio que a Ju falou sobre o dedicar, né? Em servir o Senhor, igual Estevão, né? Estevão, ele dedicou de uma forma tão tremenda que olha o que Deus fez através do ministério dele, que ele foi um diácono, né? Servia a mesa, mas você viu que ele se aprofundou em conhecer a Deus, e Deus fez obras extraordinárias através dele. A palavra de Deus fala que ele era cheio do Espírito Santo, né? Justamente. Olha, o Estevão, era um diácono, não era? Pronto. A gente não vai falar mais de outros diáconos, o que eles fizeram, mas o Estevão, ele foi detalhado. Por quê? A questão dele não era o título, ele era útil. Ele foi útil. Então, ele apareceu na história, não é? O Filipe era evangelista, né? Filipe era útil. O Espírito Santo usou ele de uma maneira tremenda, não foi? Apareceu o Filipe lá, porque ele, numa questão, não era o cargo, ele era útil. O que nós temos que ser é útil, irmão. O cargo era diácono também. Diácono e evangelista. Está vendo? E o que ele era? Porque ele era útil, ué. Então, quer dizer, o Espírito Santo quer usar? Quer. Quem que vai usar? Quem é útil? Eu não sou útil, então para que ele vai me usar? O Filipe teve essas duas coisas porque ele serviu bem, e a Bíblia fala que aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Justamente. Serviu bem. Né? Pegou, abraçou a causa, esforçou em cima dela, pronto. Né? Irmãos, rapidinho para nós terminar. Os irmãos lembram? Eu contei para a igreja aquela vez? Nós estávamos lá na igreja do lado de lá. Chegou os cinco jovens, né? Naquela época, vocês lembram? Chegou os primeiros que chegaram, né? Carino, Denilson. E um dia... E eu estava lá, Senhor. Não, Senhor, cadê o povo? O Senhor não manda o povo? Eu estou aqui sozinho, aqui, o Senhor não manda? Só tinha os 5 irmãos estavam lá, só os 5 jovens. E eu lembro disso até hoje. Eles estavam ensaiando e eu fui passar dentro da igreja, passar para ir lá no banheiro. Quando eu fui passar, o Senhor falou comigo assim, cuida desses aí que eu mando outros. Pronto. Eu falei assim, você sabe o que é mesmo? Eu não estou cuidando, estou querendo cuidar nem desses aqui, estou querendo que ele fique enchendo aqui, e como é que eu vou fazer se encher? Não era? Logo depois o Senhor mostrou a turma que ia chegar. Mostrou, vai chegar aí. Daí a pouquinho chegaram. Entendeu? Quer dizer, irmão, é isso, ser útil. No caso, entra assim, na passagem que você a pessoa tem que ser fiel no mínimo, né? No mínimo. Mas se Deus deu uma coisinha pequititinha para você fazer, você tem que abundar nela, né? Justamente. Só que muitas das vezes as pessoas menosprezam a pequenininha porque ele está de olho na grande. E aí ele faz mal feita a pequenininha porque ele está sempre pensando na grande. E aí ele nunca vai chegar na grande. Justamente. Porque a pequenininha que Deus deu, ele já está fazendo esculachadamente. Aí uma coisa, até no mundo material, vamos supor, o cara é peão. Aí ele está lá, fazendo um serviço dele de tudo, qualquer jeito. Mas ele quer ser o encarregado. Enquanto estou fazendo como eu só sou um peão, vou fazer de qualquer jeito, entendeu? Mas ele está sendo observado. Né? Ele está sendo observado, vou fazer de qualquer jeito. Aí quando eu for encarregada, eu faço diferente. Você acha mesmo que o cara que está observando, ele vai colocar ele para encarregado? Nunca na vida. Nunca. Ele já está fazendo esculachadamente um trabalho de peão. Imagina se colocar ele como encarregado. Aí que vai prontar e viria. Né? Se a irmã parasse, e aí? Parava todo mundo? Quer dizer, como diz, né? Quem estava no poder naquela hora? É o que as pessoas não entendem. É ser útil para Deus. Talvez o cara está na frente. Quem está na frente é um, mas quem Deus está usando é outro. É diferente, não é? Amém, irmãos?
Vamos então agradecer ao Senhor por mais um dia na sua presença.